Shalom a todos, um abraço a você, você está no canal Perfeita Ordem. Shalom para o povo que faz techuvá, o povo que cumpre mandamento. Meu nome é Gutenberg Moraes e você também assiste esses vídeos no Instagram e no Facebook, Berg Moraes ou @bergjoiazap no Instagram. Estamos no capítulo 18 de Atos dos Talmidins, que é Atos dos emissários. Apóstolo não existe, né? Apóstolo é uma nomenclatura da Igreja Católica para criar hierarquia, né? Os caras eram apenas discípulos e eles faziam discípulos iguais a eles. 18 diz assim: e depois disso partiu Shaul de Atenas e chegou a Corinto, depois daquela discussão que ele teve lá, né, com os gregos. E achando um certo... Veja só que Shaul, quando ele ia conversar com os gregos, ele disputava, porque os caras eram inteligentes, tá? E achando um certo Yehudi por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha emitido o decreto antissemita, ordenando a expulsão de todos os Yehudis de Roma. Viu só? Sai fora, eu não quero nenhum judeu aqui não, sai fora, um decreto antissemita. E ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Há uma historinha, né, que Shaul, ele fazia tendas, por quê? Porque ele era ali do Sanhedrin, né? Lembra? Ele era bem chegado ali à turma do Sanhedrin, tanto que ele pegava cartas para ir atrás dos emissários, dos discípulos de Yeshua, para prendê-los. Então, como ele era muito próximo, ele tinha acesso aos sacrifícios. E aí o que é que acontecia? Existia um esquemazinho de pele de boi ali, tanto que Yeshua denunciou isso: não faça da casa que leva o nome do meu pai, né, casa de trambiqueiro, né? Então Shaul, eles tinham um esquemazinho, quando o cara trazia um boi muito bonito, né, aí eles diziam: esse boi não presta não, que esse boi tem isso, tem aquilo outro. Aí vai lá e troca no mercado, o cara ia e trocava por um feio. E aí o cara trazia o feio, e aí eles sacrificavam o feio no lugar do bonito, e o bonito eles vendiam mais caro. Os sacerdotes tinham esse esquema. Tava uma bagunça na época. E Paulo, parece que Paulo fazia esse esquema. A gente entende isso porque ele fazia tendas. Então, quem fazia tendas com pele dos animais. Tanto que Paulo, quando ele diz assim, não voltemos, se eu não me engano, em Gálatas, não voltemos às práticas antigas, ele não está falando da lei, ele não está falando de voltar, né, à lei, não. Ele está falando de pecado. Está falando de pecado, que ele também cometia. Não voltemos às práticas antigas, que é de pecar, mas vamos para a renovação, através de Yeshua. Mas a crentalhada acha que Paulo estava falando da lei, e não estava, né? Ele estava falando de pecado. Não vamos voltar a pecar, porque nós já conhecemos. Aí ele chega e fala assim, né? Porque se a gente voltar a pecar, é o mesmo que a gente sacrificar Yeshua de novo no madeiro. Então, continuando, verso 4. E todos os shabates, de novo, né? Shabates, no sábado, porque o cara trabalhava durante a semana. Tá aqui dizendo que ele trabalhava com o Áquila e a Priscila, né? E fazendo tenda. E no sábado que ele descansava, como é que você quer dizer que Shaul aboliu, Paulo aboliu o sábado, filho? Nas cartas dele não aboliu não, tá aqui o cara descansando no sábado. Aí no sábado ele ia estudar a palavra e discutir, porque era isso que eles faziam, eles discutiam. Não é feito na tua religião não, que o cara sobe lá em cima, fala o que quer e tu tem que engolir, né? Tu tem que engolir aquilo, tu não pode questionar o teu pastor, tu não pode, porque se tu questionar o teu pastor, ó, ele, rua, não quero você aqui, eu não quero ninguém me questionando não, rua, ou aceita ou rua. Aqui não, aqui eles discutiam, aqui eles questionavam, até chegar a um senso comum. Na sinagoga, e convencia a Yehudim e helenistas. Veja só, ele convencia os caras a parar de sacrificar. E quando Sila e Timóteo desceram da Macedônia, foi Shaul impulsionado no Ruá, testificando aos Yehudim que Yeshua era o Mashiach. O Ruá é o Ruá HaKodesh, né? O mover do eterno. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os Goim. É isso que você tem que fazer. Ah, eu estou falando aqui, você não quer aceitar? Problema. Eu bato o pó, tchau, problema teu. É o que Shaul disse. E isso foi ensinamento de Yeshua. Ó, chega na cidade, eles não quiserem, bata o pó e
O problema dele tem que estar adulando e convencendo, não. Mas no teu curral, adula, né? Não venha, aceita Jesus, venha. Por quê? Porque quer o dinheiro do cara. Ele quer mais um dízimozinho lá dentro entrando. Então o curral tem que estar cheio. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício Justo, que servia a Elohim e cuja casa estava junto à sinagoga. E Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, né, em Yeshua com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram imergidos. E disse o Mariá em visão a Shaul: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra, 1 ano e 6 meses guardando o Shabat, né? Porque ele ensinava só no sábado e trabalhava durante a semana, mas sendo Galio, procônsul da Acaia, levantaram-se Yehudim, oponentes, concordemente contra Shaul, e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade aos homens servir a Elohim contra a Torá. Veja só. E, querendo Shaul abrir a boca, disse Gaio aos Yehudim: se houvesse, ó Yehudim, algum agravo ou crime enorme, com razão vos escutaria. Mas se a questão é a palavra e de nomes da Torá, que entre vós vede-os vós mesmos, porque eu não quero ser chofete dessas coisas, ou seja, juiz. Expulsou-os do tribunal: sai fora, sai, não quero, sai, raça podre. Então todos agarraram as hostes principais das sinagogas e os espancaram diante do tribunal, e Galio nada destas coisas o incomodava. E Shaul, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria com ele, Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Aí dizem que Paulo era careca. Aí dizem que Paulo não cumpria a Torá. Paulo fez um voto, raspou a cabeça, a voto de Nazireu, sabia? Isso é Torá, né? Aí Shaul não guardava o sábado, mas fazia voto da Torá, raspando a cabeça. Vai examinar as escrituras, ô demente. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os oponentes Yehudim, e rogando-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é verdade, é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Vai para Jerusalém celebrar? Ué, ainda? Paulo ainda celebrava festas em Jerusalém? Mas querendo Elohim outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a congregação, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galáxia e da Frígia, confirmando a todos os talmidins. E chegou a Éfeso um certo Yehudi chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas que tu vim, escrituras, né? Este era instruído no caminho de Hashem, né, Netzarim, ou a Adonai, e fervoroso de Ruá, falava e ensinava diligentemente as coisas do Eterno. E Hashem, conhecendo somente falava as coisas de Hashem, né? E conhecendo apenas o Mikveh, né? Ou a Tevilá de Yohanan, ou seja, o batismo. Tem que falar porque senão não entende. Ele começou a falar denodadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Yeshua, Hamashia. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos talmidins que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito os que pela misericórdia, a Hesed, né, exerciam em Moná, porque com grande veemência convencia publicamente a comunidade Yehudim, mostrando pelas escrituras que Yeshua era o Mashiach. Peraí, mostrando pelas escrituras que Yeshua era o Mashiach. Que escritura? Está falando de quê? Está falando do Novo Testamento? Não. Lucas está escrevendo Atos agora? Lucas está escrevendo Atos agora. Então não era o Novo Testamento que eles chamam de novo. Era o Velho. Era os profetas. Era a Torá. Que pela Torá, pelas escrituras, pelos profetas, pela Tanakh, né, Yeshua era o Mashiach. Entenda de uma vez.
e saia desse paganismo que é essa sua religião cristã. Em nome do Eterno. É o conselho que eu lhe dou. Shalom a todos. Se gostou, compartilha. Se não gostou, problema teu, né? A gente está aqui para mostrar as escrituras na íntegra, sem pedir dinheiro, sem o dedinho das religiões, que só quer teu dinheiro. Esmola você não dá, né? Será que dá? Dá esmola? Dá. Não, mas se teu pastor pedir, tu dá, né? Para ele andar de carrão e tu a pé. Shalom a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.